Olá, bem-vindo novamente aqui no canal, mais um vídeo só de conversinha, mais um dedinho de prosa com vocês, começo de ano, né? É preguiça que chama, mas assim, o ano tá começando e a vida profissional, nosso trabalho também precisa recomeçar. E muita gente faz uma pausa no trabalho, se envolve naquela loucura que é final de ano, é época de festas, mesmo quem curte, quem não curte Natal, acaba se envolvendo, tudo fica uma loucura, meio estressante, é uma época que é tudo cheio, tudo meio movimentado, e depois vem aquela paradeira ainda da semana entre Natal e Ano Novo, e as pessoas perdem o ritmo de trabalho, tirando férias ou não, a coisa realmente fica mais tranquila, e as pessoas às vezes se desconectam um pouquinho da criatividade, né? E quando depende disso para trabalhar, complica bastante. E bate aquele desânimo, você tenta e até rabisca algumas coisas, mas nem sempre flui alguma coisa legal, dá vontade às vezes de sair correndo. E mesmo em outras épocas, em outras situações que não tão estressantes assim como de final de ano, essas panes criativas costumam também acontecer, mas fique super tranquilo. Isso acontece com todo mundo, tá? Já cansei de ouvir de muitos amigos artistas, pessoas que dependem de criatividade para conseguir estar produzindo, que de vez em quando a inspiração, ó, sumiu e o trabalho não recomeça e as coisas não fluem como fluíam antes, né? Então, viu, isso acontece não só comigo, com você, acontece com todo mundo e isso é do ser humano, que é passivo de dores, humores e amores. Então, gente, fica tranquila, ainda mais nesses tempos estranhos que nós estamos vivendo, com essa pandemia interminável, que não tem como afetar emocionalmente todo mundo, isso sendo vivido de perto ou não alguma situação mais pesada, mas isso está realmente alterando todo mundo, então não tem nem como. E então isso acho que afeta substancialmente a nossa produtividade, a nossa criatividade, então dá às vezes um certo bloqueio mesmo, o lado emocional causa isso, né? E mesmo quando nós estamos bem mais centrados num ritmo já de trabalho, por mais criativa que uma pessoa seja, ela jamais vai criar, gente, em tempo integral, não tem nem como. O nosso estado de espírito, ele está bem ligado, e esses bloqueios, esse fluir de ideias, nós precisamos respeitar isso, porque às vezes esse fluir de ideias a coisa se desconecta um pouquinho e cada pessoa tem um ritmo, né? Então tudo isso tem que ser respeitado, sim. E quantas vezes a gente tem umas ideias incríveis, gente, maravilhosa, que a gente fala, nossa, que ideia bárbara, não sei o quê. Mas a gente tem uma dificuldade de passar isso para a prática. Nós não conseguimos conectar o nosso corpo com isso. É como se a vontade de sentar e produzir sumisse e a ideia fica lá na cabeça da gente sem que aquilo tome forma completamente, né? Falta esse sincronismo perfeito para criar, planejar, executar. E sem esse sincronismo realmente a coisa não rola. É como se um lado do nosso cérebro não se comunicasse com o outro, o lado mais criativo tivesse lá com a sua portinha fechada para o outro lado. E diferente de outras ideias que você consegue fluir de um lado para o outro com tranquilidade, parece que fica uma coisa meio intransponível. E a coisa passa a não fluir mesmo, né? E esse lado mais criativo, às vezes ele fica mesmo meio isoladinho lá e nós não conseguimos acessar. E na verdade tem dia que a gente nem quer acessar mesmo, a gente não tem a menor vontade de espiar esse lado. Bate aquele desânimo legal e esquecemos até o caminho para encontrar esse lado. E a gente tem muita tendência de se comparar com o trabalho de outras pessoas, principalmente achando que essas pessoas produzem 100% do tempo, mas você não está dentro dela, você não está sabendo, né? Mas não é bem assim, eu posso te afirmar. É super normal ter uma pausa nos ritmos criativos. Desde os meus tempos lá atrás, que eu trabalhava em estúdio de arte de agência de publicidade, eu tenho 15 anos trabalhando em agências, né? Isso acontecia, a gente tinha uma pressão para produtividade, a gente tinha prazos para entregar a campanha, então você querendo ou não, você fazia, mas nem sempre você fazia dentro de um padrão que você achava que teria feito se você tivesse nesse pico de criatividade.
Então, por pressão você acaba fazendo, mas então causa essa ilusão nas outras pessoas de que as pessoas estão produzindo 100% do tempo. Isso não existe mesmo. E às vezes nós até tentamos começar um trabalho e dar aquele baita branco de ideias e você fala, ah, e agora? Parece que esse branco não tem fim, né? Dá vontade de sair correndo, pedindo socorro. Mas insista, gente, vá procurando ideias, tenta mergulhar nesse universo de outras criações, de outras pessoas. Não é copiar, não, não é isso. Mas só para você entrar no clima daquilo. Você começa a ver trabalhos, coisas que te interessam, que te estimulem. E isso começa você mergulhando, entrando nesse seu universo novamente. Quando você vê, você já está com ideias novamente, você está criando tudo mais. Agora, se mesmo assim, se nada disso, a coisa realmente não está fluindo, tenta analisar se não é justamente o oposto. Eu comecei falando sobre retomar o trabalho depois dessa pausa, mas ver se não é justamente o contrário, se você não está precisando de uma pausa, de um descanso, recarregar energias, porque também tem isso, né? E às vezes você está precisando mesmo de um descanso, só não pode fazer desse descanso uma rotina eterna, que aí complica, né? E assim, você estando bem, logo você vai voltar a criar, pode ter certeza, buscando essas novas emoções no seu trabalho, esse envolvimento que te estimule, se jogue mesmo nesses estímulos, sinta as etapas da criatividade, as etapas da criação, tente anotar tudo que você vai tendo de ideias, até as mais estapafúrdias, mas isso faz parte, vai anotando tudo que depois as coisas até começam a fazer um certo sentido, né? E lembre-se que a criatividade é um exercício, tá? Então, todo exercício ele precisa ser praticado sempre para começar a praticar com mais facilidade. Então, às vezes você precisa daquela empurradinha, de uma forcinha assim para começar, mas você vai praticando sempre, então cada vez você tem a sua criatividade fluindo com mais facilidade mesmo, tá? Mas respeite sim suas pausas de descanso. E às vezes as pessoas também, elas ficam muito certinha dentro de um quadradinho, elas não arriscam coisas diferentes, então fica tudo muito bitoladinho. Experimentar coisas novas, vivenciar situações diferentes, experimente mesmo, arrisque, surpreenda-se, porque nem sempre o que está escrito que para ser feito da maneira X, você precisa fazer da maneira X. Você pode fazer de diversos, gente, o alfabeto está inteiro aí, tá? Você pode fazer de N maneiras diferentes. A arte permite isso. A arte permite você fazer do jeito que você quiser. O resultado você sabe qual é. Você vai se surpreender com o seu resultado, isso eu te garanto. E essas descobertas, gente, toda descoberta, seja grande, seja pequena, as invenções, as criações, sempre partiram o quê? De alguém que fez diferente, mesmo que fosse desacreditado por mais céticos. Então pense nisso, sair da casinha faz um bem danado, é libertador, tá bom? Isso você vai se surpreender muito. E como eu costumava assinar na maioria dos livros, quando pediam que eu autografasse, eu costumava escrever uma frasezinha que eu vou repetir aqui. Sucesso e lindas inspirações, tá bom? Tchau, tchau e bom recomeço de tudo.